Olá, gente querida, graça e paz, boa noite. Boa noite para você, meu irmão, minha irmã. Bem-vindos à nossa live da Igreja Presbiteriana de Vilar Novo. Seja bem-vindo, você que está aí conosco. É bom saber que você está aqui acompanhando a gente, a nossa live. Hoje vamos ter um bate-papo bem legal, bem bacana, e estamos aí na expectativa da sua participação conosco, tá certo? Vamos aguardar aí as pessoas chegarem para que logo a gente inicie o nosso bate-papo, tá? Então você que está aí online já vai deixando o seu joinha aí, por favor, tá certo? Deixa o seu joinha, compartilha também aí na sua rede social, no Facebook, para que outras pessoas também tenham o privilégio de participar com a gente nesse bate-papo, tá bom? Eu vou fazer isso aqui agora, vou compartilhar aqui também na minha rede social, para que mais pessoas possam participar. Quem estiver aí conosco, quiser deixar já um comentário, um joinha, por favor, deixa aí um joinha para a gente. E também deixa o seu comentário, deixa o seu ok, deixa aí a sua participação conosco, tá? Vamos aguardando ainda as pessoas chegarem. Só aguardando aqui as pessoas chegarem na nossa live, tá? Para depois a gente iniciar. Então vamos iniciar, gente? Vamos participar aqui. Um abração, Marcão. Valeu, meu querido. Obrigado pelo comentário aí. Abração, Deus te abençoe você e sua família. Obrigado aí pelo comentário. Valeu, querido. Grande abraço. Então vamos iniciar, gente. Eu vou chamar aqui o nosso amigo que vai estar participando conosco, nosso irmão seminarista Anderson, tá? Ele vai entrar aqui conosco e vai participar com a gente na live. Seja bem-vindo, meu querido irmão Anderson. Deus te abençoe, meu camarada. Obrigado pela presença. Louvado seja o nome do Senhor. Boa noite, meu amado pastor. Para mim é uma satisfação poder estar aqui mais uma vez, podendo falar sobre as coisas celestiais, né? Podendo discutir acerca do reino de Deus através das Escrituras Sagradas. Muito obrigado pelo convite. Deus o abençoe. Que nesta noite o Senhor guie os nossos pensamentos para que possamos assim atingir a sua plena vontade. Deus te abençoe, meu pastor. Amém. Obrigado, meu querido. Deus abençoe você também, seu ministério e também a sua família. Meu querido amigo Marcos deixou aí um pedido de oração. Então vamos orar sim, Marquinhos. Vamos orar pela sua família, né, pelos seus pais, também pela sua esposa, pelos seus filhos, para que Deus esteja abençoando você cada vez mais. E eu vou pedir que o meu amigo, irmão Anderson, faça essa oração, colocando a vida do Marcos na presença do Senhor e também intercedendo para esse estudo, esse bate-papo que nós vamos ter nesse momento. Então, meu querido, ore, por favor, né, pela vida do irmão Marquinhos e também por todos que vão estar participando e por essa live que a gente está iniciando. Vamos orar. Soberano Deus, eterno Pai,
Deus grandioso, muito obrigado, Senhor Deus, por essa noite, pelo privilégio de estarmos aqui em Tua presença, Senhor, os Teus servos, tratando dos assuntos, ó Pai, que são concernentes ao Teu reino, Senhor. Obrigado, Deus, pela Tua soberania, e ó Deus querido, e a Tua presciência, ó Deus querido, pelo beneplácito, ó Pai, ó Deus querido, que nós somos envolvidos pelo Teu infinito e insondável amor. Nós, Deus, agora, Senhor, em especial, colocamos o nosso irmão Marcos, ó Deus, que nos pede oração, Deus, nesta noite. A Tua palavra diz que devemos interceder uns pelos outros, e neste momento, Senhor, oportuno, nós te pedimos, ó Deus, que Tu entre com providência na vida do Teu servo. Tu sabes das Tuas necessidades, Senhor. Tu sabes, ó Deus, das Suas urgências, ó Pai. Tu sabes, ó Senhor, porque a Tua onisciência, ó Senhor Deus, já prescruta o coração do Teu servo, até mesmo que antes que o pensamento chegue em sua mente. Deus querido e amado, dá-lhe para ele o conforto, Deus, e a resposta que ele anseia. Dá para ele, Deus, o refrigério, o Senhor, e a condição, ó Deus, de poder confiar mais em Ti. Ó Deus, acrescenta mais a sua fé, Deus, nesta noite. Obrigado, Senhor, pela sua vida. Ó Deus, vai operando, Deus querido, em seu coração. Ó Deus, lhe trazendo, Deus, a esperança e a certeza, ó Deus, da salvação em Cristo Jesus em seu coração. Ó Deus, que nesta noite o Teu Santo Espírito, Senhor, seja conosco, os Teus servos, que nós possamos nos esvaziar o nosso coração, encher da Tua humildade santa, para que possamos assim pregar do Teu Evangelho, que nós vivemos e procuramos, ó Deus, viver em espírito e em verdade, em novidade de vida, Deus, pela boa nova de salvação, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Abençoa o pastor Alain, Senhor, que o Teu servo conduz, ó Deus, com magistral sabedoria. Obrigado pelo seu chamado, obrigado por fazer parte deste, ó Deus, ministério, por ajudar, por poder ser, ó Deus querido, mais um operário na Tua obra. Obrigado, Deus querido, nós te pedimos em nome de Jesus, ó Senhor, que nos conceda a graça, Deus, das bênçãos na vida do Teu servo Marcos, e também, ó Deus, que Tu derrame Teu Espírito nesta noite conosco, aqui neste estudo. Essa oração nós, ó Deus, te colocamos aos Teus pés, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, amém, gente. Gente querida, então vamos iniciar nosso bate-papo. Para quem viu a nossa postagem um pouco mais cedo, nós estamos falando sobre os atributos de Deus, tá? Esse é o tema do nosso bate-papo. E em cada quarta-feira a gente vai destacar um atributo de Deus, tá? Semana passada, o irmão Anderson conduziu esse bate-papo, falando sobre a soberania de Deus. Hoje nós vamos falar sobre a onisciência de Deus. E por que é importante a gente tratar desse tema, falar sobre os atributos de Deus? Primeiro que atributo, ele significa a qualidade de Deus. Definir atributo é você entender as qualidades, né? As características, as personalidades que Deus tem. E o intuito de nós sabermos quais são essas qualidades ou quais são esses atributos, o objetivo é a gente conhecer mais a Deus. E é a partir desse conhecimento aprimorado a respeito de Deus, o nosso coração saber descansar e confiar mais. Afinal de contas, quando você conhece uma pessoa, cada vez mais que você conhece ela, você mais a ama, dependendo da qualidade dela, né? Quanto mais você conhece os atributos, as qualificações, a personalidade de uma determinada pessoa, mais você tende a confiá-la, mais você tende a acreditar na pessoa, mais você tem intimidade, relacionamento e assim por diante. Então, veja, nosso intuito de nós falarmos dos atributos, das perfeições, das qualidades que Deus tem, visa a nos proporcionar mais intimidade, mais confiança em Deus. Sobretudo nesse tempo difícil, nesse tempo tão confuso, tão complexo, tão caótico que nós vivemos. Por exemplo, você olha para a economia, você vê a economia de uma forma dilacerada. Você vê o nosso problema governamental, né? Confuso, sem saber o que fazer.
A ciência também foi pega de surpresa com essa Covid-19. Então, em quem você tem que confiar? Na política? Na ciência? Na economia? Enfim, a gente olha e percebe que as principais forças, né, que governam ou que sustentam a nossa sociedade está quebrada. As suas principais forças estão quebradas. Portanto, nós necessitamos de um ser transcendente. E conhecer esse ser transcendente nos proporciona a confiar mais, a entender mais a nossa demanda e assim, então, passar por esse tempo com mais força e com mais capacidade, né, de confiança em Deus. Então, esse é o nosso intuito para que cada vez mais conheçamos, né, quem é Deus, as qualidades de Deus, os desígnios de Deus, a vontade de Deus, para que assim, então, a nossa vida descanse dentro do caminho do Senhor. Então, semana passada, o Anderson, ele falou sobre soberania. E soberania é Deus exercer a sua vontade, e essa sua vontade, ela é causa de todas as coisas. Deus exerce a sua vontade e ela é a causa de todas as coisas. Nada foge do controle da vontade de Deus. Tudo está sob o domínio e o controle da vontade do Senhor. E, de certa forma, assim nós podemos resumir soberania, tá? Hoje nós vamos falar sobre onisciência. Mas antes, eu queria aí lançar já para o Anderson, já o seu comentário, Anderson, a respeito do que você falou semana passada, para que assim então a gente emende aqui para falar sobre onisciência. Louvado seja o nome do Senhor. Assim como o senhor falou tão grande, com tanta propriedade sobre a soberania, que nós vemos que nós temos um Deus que ele pode todas as coisas, independente da vontade humana. Às vezes categorizamos as ações de Deus segundo a ótica daquilo que nós vemos, daquilo que nós cremos e daquilo que nós somos, né? Nós somos matéria, Deus é espírito. E por ser espírito, ele conduz em uma ótica e uma perspectiva totalmente dele. Quando nós fizemos o comentário, eu enfatizei muito essa parte de que nós temos o conhecimento de um ser que nós pouco conhecemos. E quando nós julgamos conhecer, muitas das vezes nós colocamos esse ser como até empregado nosso, quando nós determinamos o que ele deve fazer por nós, ou o que ele deixa de fazer por nós, ou o que nós julgamos que ele poderia ter feito, né? Então, quando eu tratei desse assunto, de soberania, foi de uma perspectiva da criação, olhando para o Criador, que é infinitamente superior ao olhar da criatura, né? Então, aí, primeiramente, a criatura ela deve se colocar no lugar da sua limitação material, né? Mas, apesar de tudo isso, esse Deus tem uma transcendência, que contém uma transcendência em si, inata dele mesmo, dele próprio, também é um Deus de grande misericórdia. É um Deus que ele se coloca a ter o ouvido, mesmo que a sua criação esteja em um patamar inferior a ele mesmo. Aí colocamos Jesus Cristo, o nosso Salvador, por ele ter amado a sua criação de uma maneira tão grandiosa, de oferecer ao seu próprio filho, ou de certa forma a si mesmo, né? Porque o seu filho, partícipe dele mesmo, né? A todo aquele que nele crê e que não pereça, mas que tenha vida eterna. Então, quando nós tratamos disso, também citei a respeito de Nabucodonosor, que o grande rei da terra, um dos maiores conquistadores, né? Do ponto de vista histórico da nossa história, do ponto de vista da história humana, ele declara: levantei os olhos ao céu e tornei-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Então, um homem que era extremamente pagão, que adorava seus próprios deuses, era considerado até mesmo como filho de Nebo, ou o próprio Nebo, né? Ele declarava com sua boca que existia um ser que era além daquilo, que tinha entendimento das suas divindades.
Então ele declarou que Deus, grandiosamente, né, dentro da sua, que a sua atmosfera de vida, como ele ser um rei tão conquistador, tão grandioso, mas existia um Deus, ele declarou que existia, glorificou a esse Deus tão maravilhoso, esse Deus tão transcendente, esse Deus tão soberano que nós tratamos do assunto passado. E falando sobre hoje, né, eu vou fundamentar ao discurso, né, o tema da onisciência de Deus. Senhor, tudo me sondastes e me conhece. No Salmo 139, verso 1, ele fala que sondar e conhecer, estes dois são verbos importantes e não leva a admitir um dos principais atributos de Deus, a onisciência. Sondar e conhecer. É através dela que Deus conhece todas as coisas. A mente divina detém o conhecimento e nela não há falhas, fraquezas e nem limitações. É nesse Deus maravilhoso, sem falhas, fraquezas e limitações, que sabe de todas as coisas, que nós, seres humanos, vamos tentar aprender um pouquinho da sua onisciência. Amém, pastor? Muito bom, muito bom. Então vamos por parte, vamos com calma para a gente ir começar a falar dos assuntos aqui. Então veja, gente, falamos então semana passada sobre soberania, e a soberania fala de Deus exercer então o seu domínio, a sua vontade sobre todas as coisas. Isso traz um alento para o nosso coração, por saber que a nossa vida não está lançada ao acaso ou à sorte. Deus, ele é soberano, ele está regendo e cuidando da nossa história, tá? Hoje nós vamos falar sobre onisciência, tá? E deixa eu passar para vocês rapidamente a definição bem básica de onisciência. Onisciência é a qualidade da natureza de Deus que garante saber todas as coisas, tá? Onisciência, então, é essa qualidade, essa perfeição que Deus tem, no qual lhe garante conhecer todas as coisas. Não há nada nesse mundo no qual possa surpreender Deus ou que ele não conheça. Ele sabe de todas as coisas, tá? E nós podemos, então, dividir essa sabedoria, esse conhecimento de Deus, de duas maneiras. A primeira dela é o conhecimento de Deus, e depois nós vamos falar sobre a sabedoria de Deus. Ainda que conhecimento e sabedoria são coisas parecidas, né? Que pode até nos passar a impressão de que são coisas semelhantes, mas, segundo Luiz Berkhoff, que é o livro no qual estamos utilizando para a nossa pesquisa, ele faz uma diferenciação de que conhecimento é mais uma questão teórica, enquanto que sabedoria é aquilo que se revela na prática, tá bom? Então vamos ver a questão do conhecimento de Deus em primeiro lugar. O conhecimento de Deus é a perfeição de Deus pela qual ele, de uma maneira inteira e única, conhece a si mesmo e também todas as coisas possíveis e reais num só ato eterno e simples. Ou seja, Deus ele conhece de forma inteiramente, de forma única, a si mesmo e todas as coisas, de tal modo que tudo é possível e real, ele conhece num só ato e de forma simples. Eu vou compartilhar com vocês, rapidamente, o texto de Isaías, capítulo 25, versículo de número 15, que está aí projetado na tela, que diz assim: ai daqueles que descem a profundezas para esconder seus planos do Senhor, que agem nas trevas e pensam, quem é que nos vê? Quem ficará sabendo? Olha que interessante. Isaías está repreendendo aquele tipo de pessoa que tenta omitir, tenta esconder, né, os seus planos, a sua conduta, e acha que ninguém é capaz de ver. Acha que não existe nenhum ser nessa vida que possa saber aquilo que a gente está planejando, aquilo que a gente está fazendo, ou aquilo que a gente está falando, enfim. A gente acha que existe um espaço em nós, um segredo, que ninguém é capaz de sondar. No entanto, Isaías está deixando claro que, olha, muito cuidado esses que pensam isso. Porque existe um Deus que conhece inteiramente todas as coisas e conhece tudo
nada passa despercebido em relação a Deus. Não é isso, meu querido Anderson? O que você pode também comentar aí com a gente? Maravilhosa colocação, né? Quem que pode se esconder de um Deus que sabe de todas as coisas? Mas é aquela coisa que eu falo. Nós, os seres humanos, queremos categorizar Deus conforme nós enxergamos as coisas, né? A gente pode sussurrar para alguém e o outro pode não escutar. Mas existe um ser superior que ele sabe até o sussurro do teu coração, no teu mais alto íntimo, no teu íntimo. Então, no Salmo 132, vai dizer: tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Imagina só. Então, como esse versículo ele se aplica e se ajusta propriamente dentro daquilo que a gente está querendo transmitir para que as pessoas compreendam. E o senhor falou lá no início, conhecer a Deus para o amá-lo, conhecer cada vez mais para se relacionar com Ele. Um Deus que procura se relacionar conosco. Isso é lindo, isso é maravilhoso, porque Ele nos conhece. E se nós tivermos a consciência que Ele nos conhece de tal forma, jamais, e como Isaías vai dizer, nós jamais iremos fazer planos contrários à sua soberana vontade. Perfeito, boa colocação, meu pastor. Muito bom, muito bom. Qual foi o texto que você citou aí, que você falou, mas eu não consegui pegar? Salmo 139, verso 2. Repete para a gente, por favor, o texto. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Salmo 139, verso 2. Então, ou seja, ele está de acordo com o texto de Isaías, né? Se o próprio salmista diz que você conhece o meu levantar, conhece tudo, é exatamente no sentido de que a gente não consegue se omitir diante de Deus, né? Porque Deus, ele conhece todas as coisas, ele conhece o nosso caminhar, os nossos passos, a sua onisciência abrange todos os aspectos da nossa vida. Seguindo aqui, o conhecimento de Deus, gente, significa também que Deus conhece o universo como ele existe em sua própria ideia anterior à sua existência, por uma perfeição absoluta. Qual é a ideia desse termo aqui? Que o conhecimento de Deus sobre o universo e as criaturas do universo, esse conhecimento se dá antes mesmo da criação do próprio universo. Antes mesmo do universo existir, Deus já o conhecia de forma plena, absoluta e completa. E podemos conhecer de forma perfeita. Olha que coisa interessante. Antes que o mundo existisse, Deus já o conhecia, Deus já sabia de cada detalhe, de cada centímetro do nosso universo. Tá certo? Ainda, o seu conhecimento é inato e imediato e não resulta de observação ou de um processo de raciocínio. Para nós, seres humanos, conhecermos alguma coisa, é necessário que nós observemos, é necessário que a gente tenha algum tipo de contato, ou que o nosso raciocínio faça um esforço para adquirir o conhecimento de alguma coisa. Deus é ao contrário, ele já tem um conhecimento de tudo, a respeito de tudo, de forma inata e imediata. Deus não precisa de intermediários para ele adquirir conhecimento de algo. O seu conhecimento é tão profundo que já nele, no próprio ser, no próprio Deus, ele já conhece todas as coisas, tá? Quer comentar alguma coisa, Anderson? Eu abri aqui o site, palavraprudente.com.br, e bateu em cima de uma ilustração que o senhor acabou de falar, parece que o senhor acabou de escrever aqui. Bem, como é que Deus tem tanta onisciência, né? Aí tem, dizendo aqui um trecho, Deus não precisa adquirir conhecimentos. Sua sabedoria não é resultado da observação, consultas ou estudos laboriosos. Deus não faz esforço para saber. O saber
Com o homem é alcançado por árduos esforços. Com o homem, a vida toda é uma escola. Então, Deus ele não precisa se esforçar para aprender, porque o conhecimento já é inato, já está nele. Ele é todo conhecimento. O segundo ponto mais interessante, ele diz, Deus não aumenta em sabedoria. Ele não sabe nada mais agora do que há séculos passados. Seu entendimento é infinito por toda a eternidade. Ele sempre teve sabedoria perfeita em todas as coisas. Deus não precisa matricular-se na universidade humana. Não existe dias de aula para Deus, né? Então, por exemplo, a gente muitas vezes categoriza o conhecimento de Deus segundo o conhecimento que a gente adquire das academias, das escolas, das epistemologias, dos livros, do conhecimento conciso que a universidade da humana e toda a sua academia, ela acumula no decorrer dos tempos. Deus não é assim. Deus ele já é o próprio conhecimento. Como você falou também a questão da criação do universo, né, no ponto inicial da nossa pauta, isso daí, a discussão do criacionismo e do evolucionismo, isso daí ele pulveriza qualquer ação daqueles que acreditam no evolucionismo. Se nós temos e conhecemos esse Deus maravilhoso, nós não iremos ter dúvida nenhuma que ele é o Criador dos céus e da terra. Ótima colocação, pastor. Não, e uma coisa importante é que você conhecer esse Deus, olha que coisa maravilhosa. A gente está vivendo num tempo de confusão, um tempo nebuloso, um tempo, enfim, de muita indefinição, onde aquilo que a gente, ou que muita gente estabelecia como a fonte primária do conhecimento, que é a ciência, ela foi surpreendida e ela agora, nesse exato momento, está se vendo em mais lençóis, porque ela não consegue, pelo menos até esse momento, responder de forma pronta e imediata a crise no qual nós estamos enfrentando. E agora a gente está discutindo ou falando sobre o Deus que ele conhece tudo, ele conhece todas as coisas. Enfim, então Deus, você confiar no ser absoluto em conhecimento, nos proporciona, então, no nosso coração, um certo alívio. Afinal de contas, saber que esse Deus, ele é soberano, conforme falamos semana passada, e ele é conhecedor de todas as coisas, nos permite, então, a pensar que, mesmo esse tempo difícil no qual nós estamos sabendo, para Deus, não. Ele tem a resposta, ele sabe o que está acontecendo, ele sabe os seus propósitos e ele cumprirá aquilo que está de acordo com a sua soberania e de acordo com os seus propósitos. E quem serve a esse Deus pode, nesse momento, então, confiar, saber que há um sentido, há um propósito em tudo isso. É verdade? É verdade, pastor. E a gente vê, né, que todas as pessoas sensatas, equilibradas, né, as pessoas que emocionalmente bem resolvidas, em qualquer tipo de situação, ela consegue lidar, por pior que seja. Imaginamos um Deus onde que tudo para ele, por saber o que irá suceder no futuro, ele tem a segurança de ser o Deus, né, de ter o controle de todas as coisas. Nós, seres humanos, nós perdemos o controle muito fácil. Né? Nós perdemos o controle da situação muitas das vezes porque nós não conhecemos a quem nós servimos de fato. Nós não temos, muitas das vezes, a dimensão daquilo de quem nós temos crido. E a palavra de Deus que nós sabemos que temos crido e também que é soberano por fazer infinitamente mais. Né? Então, nós devemos entender e compreender. Quando nós temos essa dimensão, que nós servimos a um Deus, que ele, além de todas essas coisas, ele se importa conosco, então, por pior que seja a adversidade, por pior que sejam as situações que nós estamos enfrentando, essa instabilidade política, social, moral, hoje você vê um Brasil que está querendo se desvincular da OMS, da Organização Mundial da Saúde. Hoje nós estamos vendo na imprensa a instabilidade que nós temos da imprensa contrária aos governantes, os governantes tendo ideias diferentes dos seus ministros, né, a corrupção de todos os lados. E aí,
como que nós, seres, criaturas que cremos em Deus, devemos nos comportar. Se aprendermos com o nosso Criador, talvez seria o caminho da gente poder ter aquilo que o senhor falou, a paz, a tranquilidade, a paz de espírito, a busca do conhecimento mais superior, mais elevado. Amém, pastor? Amém. Não, exatamente. Acabei de espirrar aqui, perdi um pouquinho o fio da meada. Mas é isso, querido. Deus, ele saber que ele é conhecedor de todas as coisas, deve proporcionar ao nosso coração confiança. Por isso, a importância de nós conhecermos os atributos de Deus, conhecer esse Deus no qual se revelou a nós através da sua Santa Escritura. Cada vez mais que o conhecemos, cada vez mais que temos conhecimento das suas qualidades, e hoje nós estamos destacando a onisciência de Deus, quanto mais sabemos que ele é conhecedor de tudo, ele é a essência da verdade, essência do conhecimento, logo o nosso coração descansa, logo o nosso coração confia mais, e assim podemos relacionar cada vez mais e melhor com o nosso Deus. Mas vamos seguir aqui, meu querido. Eu tenho outras coisas para a gente comentar aqui. Outra questão importante para a gente destacar é que o conhecimento de Deus, de todas as coisas, ele também é extenso, no sentido que Deus conhece todas as coisas como realmente elas são. Tanto as coisas do passado, do presente e também as coisas do futuro. E ele as conhece de forma real nas suas relações. Deus também conhece a essência oculta das coisas. Essência essa que o homem, que o ser humano não pode penetrar, que o homem não tem acesso. Olha que coisa profunda. Deus, então, ele conhece tudo de forma perfeita, tanto do passado, do presente, daquilo que está por vir. E ele conhece a essência de cada uma delas, coisas que nós, seres humanos, não temos capacidade de conhecer. Vamos ainda ver o outro texto que a gente vai, para a gente participar aqui. Há um texto lá em Jó, capítulo 37, a gente vai projetar na tela, onde diz que Deus é perfeito em seu conhecimento. Deixa eu projetar aqui para vocês. Jó 37, versículo 16. Você sabe como ficam suspensas as nuvens, essas maravilhas daquele que tem perfeito conhecimento? Olha que pergunta interessante, né? A gente sabe como é que as nuvens ficam suspensas, né? E as maravilhas daquele que tem um perfeito conhecimento, ainda que a ciência dê resposta para algumas demandas, mas a ideia que Jó está nos passando aqui, que Deus tem uma perfeição de conhecimento, coisa que o ser humano não consegue compreender. Não é isso, Anderson? É verdade. Eu li um livro, foi do Ariano Suassuna, ele fez um comentário, ele disse que... melhor, foi um comentário que ele fez na Academia Brasileira de Letras. Ele disse que é a soberba humana, a soberba do conhecimento humano. O ser humano ele é soberbo. Nós acumulamos conhecimento. Conhecimento é diferente de formação. A gente categorizar isso não é complexo, mas também não é fácil. Sabedoria é o acúmulo de experiência de uma vida inteira. Às vezes o cara não tem conhecimento, mas é sábio. Às vezes ele tem conhecimento, mas não tem sabedoria porque não viveu, né? Então a gente vê, e às vezes ele é extremamente informado, não tem conhecimento nem sabedoria, e o conhecimento é algo que não tem fundamento, não tem base. O conhecimento, a informação. A informação, muitas das vezes, é aquela que a gente adquire sem saber onde tem a fonte, né? A fonte dessa informação, a gente reproduz. O conhecimento é aquela que adquire dos livros, a sabedoria do acúmulo de uma vivência, de uma vida inteira. Então, o que acontece? Quando a gente fala de Deus, e Deus em relação à sua criação, ele tudo sabe da nossa natureza, ele nos conhece inteiramente. E ele vai dizer, ele sabe o número das estrelas, chama-as pelo nome. Em Salmo 147, verso 4, os passarinhos não caem por terra sem o seu conhecimento, e
permissão. Imagina só, ele sabe dos mínimos detalhes. Não tem uma folha seca que não caia de um alto de uma árvore sem o seu consentimento, sem o conhecimento. Ele conhece cada fio de cabelo que nós temos. Eu estou falando de detalhes científicos, de detalhes racionais, de detalhes que são pautados em cima de um conhecimento onde existe uma determinada explicação. Não do senso comum que nós podemos dizer, ou de acreditarmos em algo que é extremamente alegórico. Nós estamos falando de algo que é espírito e que é verdade. Que o nosso coração inflame pelo conhecimento, pela vontade desta verdade, de chegar no absoluto da sua soberana vontade. E para finalizar esta parte, Deus conhece a sua criação. Deus conhece, diante dos homens, somos opacos como uma casa de abelha. Eles podem ver os pensamentos entrando e saindo, mas o efeito dele dentro do homem não pode dizer. Diante disso, diante de Deus somos como uma casa de abelha feita de vidro. E tudo que que nossos pensamentos estão fazendo e o nosso interior, isso perfeitamente vê e entende. Né? O Becker, que fala sobre isso, ele vê e entende o nosso pensamento. Para ele não existe, somos opacos, né? Nós somos transparentes. Ele conhece o interior do nosso pensamento. E aí vai naquele versículo que fala em Isaías, que as pessoas podem até traçar planos maldosos ou dizer que Deus não está vendo, né? Mas ele conhece, porque para ele, nós somos transparentes. Isso é uma grande verdade. E uma coisa importante, né, pegando esse gancho aí, isso deve proporcionar a nós humildade. Saber que existe um ser transcendente que conhece tudo e todas as coisas, e nós não. Isso, dentre tantas as coisas, deve gerar em nós humildade e dependência daquele que conhece todas as coisas, né? Infelizmente, hoje, o ser humano, conforme você havia dito no início, ele se pauta muito pela sua presunção, pela sua arrogância. Um pouquinho que ele conhece, ele já quer se achar autossuficiente, quer se achar independente. E isso me faz lembrar que essa busca de independência, de autossuficiência, de viver uma vida longe de Deus, foi o que proporcionou a queda de Adão e Eva. Quando eles perceberam que eles seriam iguais a Deus, quando foram induzidos pela serpente, eles perceberam que seriam iguais a Deus e que não dependeriam mais de Deus. E aí foi a causa da queda deles, né? Então, essa presunção, essa arrogância é o que antecede a queda do ser humano. Ele se achar arrogante, independente, é o que vai proporcionar a queda a ele. Agora, quando nós conhecemos esse Deus que conhece todas as coisas, quando temos esse relacionamento com ele, isso gera em nós dependência, humildade e relacionamento com ele. Muito bem, Anderson, vamos seguir aqui. Deus também, ele observa e conhece o caminho dos homens. Jó, capítulo 23, versículo de número 10, diz: mas ele conhece o caminho por onde ando. Se me puser à prova, aparecerei como o ouro. Jó, mais uma vez, lembrando aqui que Deus conhece cada centímetro dos nossos passos. Ele sabe por onde nós andamos, ele sabe as coisas que nós realizamos, ele sonda profundamente até mesmo os nossos pensamentos, conforme você havia dito anteriormente, tá? Um outro texto muito importante para a gente analisar é o texto de Romanos, capítulo 11, versículo 33, onde mostra o conhecimento de Deus como um conhecimento profundo, ilimitado e inescrutável. Olha o que o texto diz. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Maravilha, né, Anderson? Isso é muito lindo, pastor. É uma coisa, o senhor está falando da humildade. Jesus, em Mateus 11, 25, vai dizer: naquela ocasião, em resposta, Jesus proclamou: graças te dou, Pai, Senhor dos céus e da terra,
pois escondeste essas coisas dos sábios e cultos e a revelastes aos pequeninos. Amém, ó Pai, pois assim foi do teu agrado. Ele não revelou para na época, os fariseus, os homens da lei, os escribas, os grandes homens da sociedade naquele contexto. Ele revelou para pescadores, homens simples, pessoas que não tinham nenhuma visão na sociedade. Cegos viram a glória de Deus, coxos andaram, né? Pessoas foram curadas e sentiram a glória de Deus, sentiram essa coisa maravilhosa. Outra coisa importante também, Jó 37:24, por tudo isso, os seres humanos devem amá-lo com toda reverência. Contudo, ele não dispensa sua atenção aos arrogantes e àqueles que a si mesmo se julgam sábios, né? A gente não deve ser sábios aos nossos próprios olhos, né? Essa jactância de acharmos que já sabemos tudo, nós não sabemos nada minimamente, mas quando nós nos colocamos aos seus pés, ele passa a nos revelar a sua grandeza de uma maneira tão sublime, tão calma, tão serena, que aos poucos a gente vai irradiando a sua glória, transmitindo uns para com os outros esse ensinamento lindo. Aqui também outro versículo, também Salmo 82, Mateus 21:16 diz: não ouves o que essas crianças estão proclamando? A que Jesus lhe respondeu: sim, e vós nunca leste dos lábios das crianças e dos recém-nascidos suscitaste louvor. Então o crente ele deve ser igual a criança, que dos tais é o reino dos céus, né? Nós devemos ter um coração limpo para poder entender essas coisas, um coração que queira se tornar melhor, como o Evangelho ele se propõe, né? O Evangelho é uma boa nova, é a novidade de vida. E essa palavra nos transformar a cada dia para sermos melhores. Não por sermos maiores ou melhores na relação de colocar o outro abaixo de nós, mas sim que nós possamos crescer em conhecimento, em graça e em amor também. Amém. Não, e eu esqueci de colocar aí a continuação do versículo 34 de Romanos 11, que ele diz assim: quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, né? Tamanho é a profundidade, tamanho é a perfeição e absoluto o conhecimento de Deus. Mais uma vez, tudo isso deve gerar em nosso coração confiança, dependência e relacionamento com Deus. Deus se revelou nas suas santas escrituras para que através dela nós nos aprofundemos no conhecimento dele e a partir disso termos maior e melhor relacionamento com o Senhor. Vamos seguir? Então nós falamos aqui a respeito do conhecimento de Deus. Alinhado ao conhecimento de Deus, nós podemos falar também de um segundo tópico, que é sobre a sabedoria de Deus. E para quem chegou aqui agora, não viu o que a gente tinha dito antes, Luiz Berkoff, que é um teólogo, né, muito famoso entre nós reformados, ele diz que há uma certa separação, não separação, são coisas iguais, mas a definição delas são diferentes, de sabedoria e conhecimento. Conhecimento para Berkoff seria uma coisa mais teórica, enquanto que a sabedoria se dá mais na questão prática. E Berkoff define da seguinte maneira a sabedoria. Sabedoria é a perfeição de Deus, onde ele aplica o seu conhecimento à realização dos seus fins, de um modo que o glorifica ao máximo. Vou repetir. Sabedoria é a perfeição que Deus tem, onde ele aplica o seu conhecimento à realização dos seus fins, de modo que o glorifica ao máximo. O que Berkoff quer dizer com isso? Berkoff está dizendo que a sabedoria é a questão prática do conhecimento de Deus. E essa questão prática do conhecimento de Deus é usar os meios para que, através disso, Deus seja glorificado. Sabedoria, então, de Deus é ele colocar em plano, em funcionamento, o seu conhecimento para que ele seja glorificado, tá?
O Salmo 19 diz muito a respeito disso. Deixa eu ler aqui para vocês, o Salmo 19, versículos de 1 a 7, diz assim: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia, uma noite revela a outra noite. Sem discurso nem palavras, não se ouve a sua voz. Mas a sua voz ressoa por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Nos céus, ele armou uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai do seu aposento e se lança em sua carreira com a alegria de um herói. Sai de uma extremidade dos céus e faz o seu trajeto até a outra. Nada escapa ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. O salmista, então, ele mostra que os céus e a terra, eles proclamam, eles declaram a sabedoria, a glória de Deus. Ou seja, eles são evidências práticas do conhecimento absoluto e profundo de Deus. E por meio da natureza, por meio da criação de Deus, podemos então ter consciência de um Deus criador, conhecedor de todas as coisas, e a partir dela glorificá-lo, exaltar o nosso Senhor através da natureza. Então, fica nítido quando nós olhamos para uma montanha, para uma árvore, para os animais, como esse Deus ele é rico em conhecimento e a partir dessa evidência podemos glorificá-los. Quer comentar alguma coisa, Anderson? O senhor já fez todo o esboço, né, daquilo que realmente é inescrutável a gente poder ter essa dimensão. Eu me sinto, muitas das vezes, ao discutir, a cada vez, eu me sinto privilegiado por poder aprender um pouquinho. Mas me sinto, muitas das vezes, incapaz de ter uma compreensão, por mais que pareça ser criativo, ou que mais que pareça a eloquência, ou o alto grau de conhecimento interpretativo dos textos, mas quando a gente vê a dimensão da profundidade e do conhecimento de Deus, nós temos essa sensação. O conhecimento infinito de Deus deve encher os homens de santo temor. Tudo o que dizemos, pensamos ou fazemos é conhecido por Ele, a quem prestamos contas. Meditar nessa divina perfeição será um poderoso contrapeso aos caminhos da carne. Em horas de tentações, nós devemos dizer, como disse Agar, tu é Deus que vê. Voltando ao início que a gente vê, o Deus onisciente, é o Deus por ele saber e ver todas as coisas, ele vê também e conhece o nosso coração. Louvado seja o nome do Senhor, pastor. Exato, gente. E a gente precisa aprender a apreciar a própria criação de Deus e, a partir dela, glorificar o Criador. É como se a gente fosse no museu, né, Anderson? Ou no museu, ou então no centro de exposição, e lá num quadro muito bonito, você olha aquela beleza e você pensa, nossa, o Criador, né, o artista que criou esse quadro, ele é uma pessoa muito dotada em capacidade, conhecimento, e a gente exalta, né, a capacidade daquele que criou aquele quadro. Da mesma forma, quando nós olhamos para a natureza, olhamos para a criação de Deus e percebemos o conhecimento, a sabedoria de Deus expressa na natureza, isso deve redundar em nós louvores a Deus, glorificar a Deus, né? Então, a sabedoria ou o conhecimento de Deus está expresso, está visível a nós por meio da criação dele. Uma outra questão importante, por exemplo, se Deus quiser, vai sair, em nome de Jesus, um medicamento ou alguma substância para conter o Covid-19. Gente,
é Deus usando a sua sabedoria, tá? Colocando em prática na vida da humanidade, ou, né, dos cientistas, dos químicos, daqueles que vão produzir a vacina, o medicamento, para que nós o glorifiquemos, né? A tecnologia que hoje nós temos, que tanto nos beneficia, né, na área da saúde, na área de alimentação, enfim, toda essa tecnologia é sabedoria que Deus capacitou ao homem, na criatura dele, que somos nós, para que nós o glorificamos, para que nós exaltemos o nosso Deus. Então, a sabedoria dele deve gerar em nosso coração motivos de louvor, motivos também de adoração. Vamos seguir, Anderson. Deixa eu ler aqui também o Salmo 33, versículo de número 11. Deixa eu achar aqui o Salmo 33, rapidamente. Eu vou tentar projetar na tela aí o versículo 10 e o versículo 11. Deixa eu ver se eu consigo. Só um instantinho. Vamos ver se eu vou conseguir projetar o versículo aí na tela. Só um instante. Isso, acho que eu consigo. Diz assim o Salmo 33, versículo 10 e 11. O Senhor desfaz os planos das nações e frustra os propósitos dos povos. Mas os planos do Senhor permanecem para sempre. Os seus propósitos do seu coração por todas as gerações. Isso mostra para nós que a sabedoria de Deus está expressa também nos seus propósitos, na sua providência. Inclusive, Anderson, eu acho que seria até um bom tema mais para frente a gente estudar a providência de Deus, tá? Mas a providência de Deus, que significa os seus propósitos, mostram para nós a sua sabedoria, o seu conhecimento. E por esse fato, os planos, né, das nações são frustrados, como diz aí no Salmo 33. Não é isso, Anderson? É verdade. Que pensamentos, hein? Deus fala, eu sei que pensamento que trago sobre vós, pensamento de paz, né? Pensamento de paz. É muito, muito bonito essa colocação, né? Eu fico aqui, o meu coração cheio, meu espírito realmente mais elevado em poder ouvir, né? Ouvir e poder aprender. Em relação ao próximo tema também, está copiado, é um tema maravilhoso, meu coração se enche de alegria, né? Vamos ver se nós damos continuidade. É uma infinita gama de coisas lindas e maravilhosas que nós temos para discorrer aqui. Eu sei que o coração dos irmãos que está acompanhando tem também se deleitado, né, na presença do Senhor por intermédio da palavra dele. E Deus abençoe, pastor. Eu continuo ouvindo. Amém. Então, gente, saber que existe um ser transcendente, ou seja, está acima de nós, acima da nossa capacidade. E esse ser, ele é dotado de conhecimento, de sabedoria. Sabedoria e conhecimento esse que excede, que vai além da nossa capacidade, deve gerar em nós humildade, adoração e devoção a Deus. Por isso, nós vamos, ao longo das quartas-feiras, estudar os atributos de Deus, as qualidades de Deus, para que, através desse conhecimento, nós possamos ter mais relacionamento com Ele, tá? Conforme eu havia dito lá no início, eu não sei se todos acompanharam, quanto mais você conhece essa pessoa e sabe das qualidades dela, isso gera em você afinidade e desejo de querer vivenciar mais com essa pessoa. Assim, saber, conhecer os atributos de Deus, saber que Ele é cheio de sabedoria, cheio de conhecimento, deve gerar em nós um desejo de se aproximar, de estar mais perto com Ele
e ter mais relacionamento com o nosso Senhor, tá bom? Então, veja, você que é crente, você serve a um Deus que ele é riquíssimo, absoluto, perfeito em conhecimento. Esse tempo que nós estamos passando de pandemia, de incertezas, de crise, de caos, a nós nos surpreende, mas a Deus não. Você serve a um Deus que sabe todas as coisas e que os propósitos dele jamais serão frustrados. Então, confie, gere no seu coração mais confiança, gere no seu coração mais desejo de servir a Deus. Cuide do seu coração, colocando essas palavras, os textos que nós citamos aqui, para que você nutra, cuide do seu coração com esses textos, para que você não ache que está tudo perdido, que está tudo ao acaso e que Deus perdeu o controle. Muito pelo contrário, ele continua soberano e ele continua tendo conhecimento infinito e absoluto de todas as coisas. É isso, Anderson? É verdade, pastor. E esse Deus, nós temos que saber o seguinte, nós o conhecemos de ouvir, de ler, de falar sobre ele. Mas outra fórmula de nos relacionarmos é por intermédio da oração. É por intermédio da oração, a verdade diante de nós é um encorajamento à oração. Não há perigo de nossas ações não serem ouvidas, nossas orações não serem ouvidas, que nossos clamores e nossas lágrimas escapem da atenção de Deus. Não há perigo de um dos santos não ser notado por Deus entre multidões de suplicantes. Uma mente infinita é capaz de prestar atenção a milhões de súplicas como se fosse a súplica de um só homem, e não pomos em perigo nossas orações pelo uso inapropriado de palavras, pois Deus é conhecedor dos nossos pensamentos e lê o intento do nosso coração. Essa leitura do livro Fundamentos sobre a Graça, do autor Davis Huckabee, tá? É um autor de um livro que fala sobre isso, um reformado, né, de teologia, e ele diz que diante a multidão de pessoas, de súplicas, olha só, milhares, bilhões de seres humanos, Deus, ele é tão grandioso que escuta a sua como se fosse a voz de um homem só. Então, também Billy Graham tem uma frase, que eu não sei se é dele realmente no Facebook, atribui isso aí, diz que nós devemos orar tanto até nos sentirmos íntimos de Deus. Né? A oração, ela é importante, não só orando no momento de crise, não só orando no momento de tribulações de profunda agonia, mas sim orando em súplicas e glórias, seja no tempo de bonança, de fartura, ou no tempo de total desolação, desordem e de caos. E que possamos, assim, poder ter esse link, se podemos usar uma linguagem mais coloquial ou contemporânea, com Deus, o Criador, diretamente. Dobrar nossos joelhos, entrar em nossos quartos, falar diretamente com Ele, nos queixarmos, nós agradecermos, nós pedirmos, e assim a palavra de Deus se cumpre: pedir, dá-se-vos-á, batei e abri-se-vos-á. Aquele que pede, aquele que busca, encontra, aquele que pede, ele vai receber, ele recebe. Então é importante nós termos o conhecimento desse Deus maravilhoso por intermédio da oração, amém? Amém, querido. E uma coisa, você falou sobre oração aí, excelente, você levantou uma bola, vamos dizer assim, excelente, porque saber que Deus, ele é supremo e que ele tem um conhecimento infinito, isso nos auxilia até mesmo nas nossas orações. Porque tem muita gente, e aí eu falo aqui com muito carinho, com muito respeito às pessoas, tá? Vou repetir, eu vou falar com muito carinho e respeito. Mas tem muita gente que ora de uma forma desesperada porque ela não sabe que serve a um Deus que é rico em conhecimento e que as coisas estão dentro das palmas da mão dele. Então, às vezes, a gente deixa o desespero tomar conta do nosso coração porque a gente não sabe que nós servimos ao Deus que tem todo o conhecimento. Agora, a partir do momento que nós sabemos que Deus, ele conhece todas as coisas, até a nossa oração, ela é aprimorada. Nós podemos orar mais de forma
confiante de falar mais ou menos assim na nossa oração: Deus, eu não sei o que está acontecendo, mas eu tenho a certeza que o Senhor sabe de todas as coisas. O seu conhecimento é infinito e, por conta disso, os seus planos não podem ser frustrados. Olha como é que isso ajuda a nossa oração, isso nos proporciona a qualificar o nosso diálogo com Deus. E lembrando, querido Anderson, que lá em Mateus capítulo 6, Jesus repreende, né, os discípulos, ou pelo menos ele deixa uma lição, né, porque ele está no Sermão da Montanha, ele dá um sermão ali um pouco mais repreensivo, porque muitas vezes a gente se comporta como um ateu, se esquecendo das qualidades que Deus tem. Quando ele diz assim: olha, você não deve correr atrás dessas coisas, de comida, bebida e vestimenta, de forma desesperada, porque são os ímpios que correm atrás dessas coisas. O que Jesus está querendo dizer é o seguinte: olha, você está se comportando como uma pessoa que não acredita em Deus, porque você está desesperado atrás dessas coisas e não sabe que Deus, ele cuida de você, ele cuida dos passarinhos, ele cuida de cada demanda nossa. Então, como nós sabemos que Deus, ele tem esse conhecimento profundo, isso nos ajuda a orar mais, de forma confiante e de forma mais alegre, até mesmo no tempo de crise. Amém, meu querido? Vamos para o final? Amém. Já temos aí... O está muito bom. Já temos... Tá bom, o tempo parece que não passa. Tá muito Verdade. Bom, muito bom. Pode continuar, meu pastor. Amém. Temos aí 1 hora aí, vamos chegar à nossa conclusão. Eu separei aqui uns tópicos para a gente concluir. E a primeira conclusão que nós podemos ter é a seguinte: que a nossa vida não está à deriva. O seu barquinho, tem uma música, né, que as pessoas cantam por aí. O nosso barquinho não está à deriva, mas a nossa vida está dentro dos propósitos e do conhecimento absoluto de Deus. Louvado seja Deus, glória ao Senhor. Amém. Por causa disso. Glória a Deus, aleluia. Ainda, segundo, isso aqui é a conclusão, gente. Em primeiro lugar, deixa eu voltar aqui. Em primeiro lugar, lembre-se disso. Nossa vida não está à deriva, mas dentro dos propósitos e do conhecimento absoluto e perfeito de Deus. Segunda característica, ou segunda conclusão que nós podemos chegar: Deus, ele é a verdade. Ele conhece todas as coisas como realmente são. Ele é o alicerce de todo conhecimento. Deus, ele é a própria verdade. Ele é o alicerce de todo conhecimento. Ele conhece tudo de forma perfeita, inclusive a respeito desse tempo de pandemia, da Covid-19, desse tempo de quarentena e de confinamento. Ele sabe de tudo, nada fugiu do seu controle. Terceiro lugar, assim, já que ele sabe de todas as coisas, estamos salvos do desespero, das nossas falhas e das nossas infidelidades. Mas podemos prosseguir confiantes a despeito de nossos fracassos. Por quê? Porque a verdade e fidelidade de Deus nos garante na aliança que ele fez com o seu povo no qual nós pertencemos. Pelo fato de Deus ser perfeito, de ele ser a verdade, de ele ter todo o conhecimento, apesar dos nossos fracassos, apesar das nossas falhas, Deus, ele permanece fiel e nos garante na sua aliança que ele fez com o seu povo. Amém, querido Anderson? O que você diz aí para nós? Eu não tenho o que dizer, né? O versículo já fala em si. A maravilha, né? Nós somos falhos. Nós somos infiéis muitas das vezes, mas sabemos que Deus
ele não muda. Nós mudamos com o tempo, ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Que essa reflexão fique durante a semana da gente, quando a gente for pedir, como o Senhor ensinou aí para a gente, que quando a gente for pedir, que se a gente conhecesse Deus de fato, e nós vivermos com Ele, na presença dEle de fato, no momento que nós dobrarmos o nosso joelho, com o coração contrito, verdadeiramente ligado em seu trono celestial, com fé que Ele vai resolver, as coisas irão mudar no mundo, irão mudar na nossa volta, irão mudar na nossa vida. Que esses momentos de dificuldade sejam momentos de profunda reflexão e aprendizado, que nós possamos crescer espiritualmente na presença desse Deus, crescer em conhecimento, em humildade e também em graça. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, querido. Amém. Amém. Muito bom mesmo. Eu vou tentando achar um texto aqui de Oséias, capítulo 4, para a gente finalizar aqui. Oséias 4, eu vou projetar aqui para a gente. Deixa eu ver. Isso. Deixa eu projetar na tela aí. Oséias capítulo 4. Vou projetar aí. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento, né? Uma vez que vocês o rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como sacerdotes. Uma vez que vocês ignoram a lei do seu Deus, eu também os ignoro. Deixa eu tentar projetar aí na tela para o pessoal poder ler. Deixa eu tentar aqui. Um pouquinho complicado, mas vamos ver. Vamos ver. Meu povo foi destruído, isso. O meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como os meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoram a lei do seu Deus, eu também ignorarei seus filhos. Oséias 4, 6. Então, gente, conhecer a Deus nos faz adorá-lo melhor. Qualifica o nosso relacionamento com Deus, tá? Então, esse é o nosso objetivo. Falar dos atributos de Deus, falar da essência de Deus, das qualidades que Deus tem, para que o conheçamos mais e melhor, e isso gere em nós mais relacionamento, mais intimidade, mais a proximidade de Deus, para que a nossa vida cada vez mais seja semelhante àquilo que Deus requer para a nossa vida. Amém, Anderson? Amém, pastor. Muito bem colocado. Então vamos agradecer o pessoal aí. Você quer deixar o último comentário? Quer deixar um agradecimento? Fica à vontade. Eu agradeço a presença de todos os ouvintes nessa noite, prestar os seus ouvidos, né, para que nós, o povo de Deus, os servos de Deus, possamos assim exercer o nosso ministério que nos é dado, o ministério da palavra, né, um aprendizado grandioso que a cada dia nós temos procurado nos esmerar, né, somos imperfeitos, mas a cada dia procurando aquele que é perfeito, né? Eu agradeço a todos pela paciência, pelos comentários que estão aí nos colocando, né? Os irmãos gostando, os irmãos compartilhando, né? E o reino de Deus crescendo, porque toda honra, toda glória e todo louvor seja dado ao nosso Deus, que Ele é o único merecedor de toda a glória, né? Então, Deus abençoe a todos. Obrigado pelo convite mais uma vez. Espero, pastor, que isso seja constante, esse estudo, tem feito um crescimento grandioso em meu coração, tenho aprendido bastante. Que Deus abençoe. Muito obrigado pela oportunidade, viu? Amém, querido. Eu também quero agradecer a todos. Tá aí meu paizão, Café, irmão Edson, a irmã Vilma, mas quem está aqui com a gente, a irmã Deise também participou aqui pelo Facebook do filho dela, o Rian. Um abração. O Marcos deixou aqui a mensagem dele, assim como o Matheus também deixou a mensagem. E a gente quer agradecer
a participação de todos vocês, tá bom, gente? Muito obrigado. Grave isso no coração de vocês, gente. Queiram conhecer mais o Senhor, conheça mais, e isso vai ajudar você a superar esse tempo de adversidade, e o seu coração será mais parecido com Jesus. Esse é o nosso objetivo, é ser mais parecido com Cristo. E para ser mais parecido com Ele, é necessário que o conheçamos cada vez mais e mais para a glória do Senhor. Quanto mais você conhecer a Deus, mais o seu coração descansará em meio a esse tempo de crise, tá bom? Vamos orar, Anderson? Vou pedir você mais uma vez para fazer a oração, e assim então a gente vai encerrar agradecendo a participação desde já de todos, tá bom? Fica à vontade, meu querido. Amém. Vamos orar, levar os nossos pensamentos ao trono celestial e agradecer aquele a quem é digno de glória, honra e louvor. Deus querido e eterno Pai, muito obrigado, Deus, por mais essa noite, estarmos aqui, nós, os teus servos, aqui, ó Deus, falando um pouco mais e aprendendo um pouco mais da tua palavra e tentando, Deus, a cada dia, ó Deus querido, crescer em conhecimento na tua presença santa, sim, Deus. Obrigado, Deus querido, pela vida de cada ouvinte que nesta noite, humildemente, junto conosco, prestou os seus ouvidos e foi edificado pela tua palavra santa. Obrigado, Deus, porque o meu coração encontra-se agora, neste momento, jubiloso por estar em sua presença. Deus, eu me sinto, Deus, bem por aprender mais de ti, bem por conhecer mais a ti, ó Deus, porque tu, antes de eu te amar, tu me amaste primeiro, tu nos amaste, ó Deus, porque a tua presciência, Deus, foge e excede qualquer entendimento humano. Tu és Deus, Senhor, do impossível, tu és Deus, Senhor, que ilumina a alma e a mente do teu povo para a compreensão da tua palavra santa. Ó Deus, abençoa o ministério do nosso pastor. Obrigado, Deus, pelas nossas igrejas, por cada casa e cada lar representado aqui nesta noite. Obrigado, Senhor, pela tua bondade soberana em Cristo Jesus derramada sobre nós, ó Deus. Deus querido, que nos dê uma semana abençoada, até chegar o dia, Deus, que nós possamos nos reunir na igreja, nós possamos nos abraçar, que essa peste, que esse mal seja dissipado no meio do teu povo, seja por meio de uma vacina ou pela tua ação sobrenatural. Mas nós cremos, Senhor, que tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pensamos, do que, ó Deus querido, possamos assim, ó Deus, tentar imaginar. Ó Deus querido, fica conosco, dá uma noite de paz, Senhor, que a tua palavra fique em nossos corações, ó Deus, para que possamos assim, Deus querido, sermos, Deus, a cada dia, crescermos mais na fé, crescermos mais, Deus querido, em tua presença. Essa oração que nós te entregamos, ó Deus querido, em nome do teu Filho amado Jesus, o nosso Salvador e Senhor. Amém, Jesus. Amém. Gente querida, obrigado pela participação de vocês. Deus os abençoe. Domingo, às 18h30, nosso irmão seminarista antes vai estar trazendo a mensagem do Senhor, tá certo? E na próxima quarta-feira, às 20 horas, nós retornaremos com o nosso estudo sobre os atributos de Deus. Vamos conhecer mais a respeito do nosso Senhor, para que cada vez mais nos sirvamos com sinceridade, com devoção, para a glória do nosso Senhor Jesus. Tá certo, Anderson? Graça e paz a todos, certíssimo, e até o nosso próximo encontro. Deus abençoe a todos. Valeu, gente. Muito obrigado. Deus os abençoe. Até domingo, às 18h30, pela graça de Deus. Beijão para vocês. Aleluia. Fique com o Senhor Jesus. Valeu, Anderson. Obrigado, pastor.